Eles brilham na tela de prata com elegância, carisma e talento inesquecível. Mas por trás da cortina da fama, essas estrelas sofreram fins devastadores. Alguns morreram pobres, outros sumiram no esquecimento. Estes ícones caídos que Hollywood esqueceu. Até agora. Este é o conto de 17 atores da Era de Ouro que morreram pobres. Judy Garland. Judy Garland era a eterna estrela de Hollywood. Ela dançou na estrada de tijolos amarelos, cantou arco-íris e tornou-se símbolo de magia do cinema. Mas a garota que nos deu Dorothy Gale morreu aos 47, falida e de coração partido. Sua vida, uma tragédia em câmera lenta mascarada por brilho e aplausos. Garland era a joia da MGM. O estúdio lhe dava pílulas para trabalhar, para dormir, anfetaminas para manter-se magra. Ela mal chegou aos 21. Já era viciada, manipulada e exausta, ganhando o que hoje valeria dezenas de milhões. Ela vivia à beira da ruína, sabotada pela má gestão, por casamentos ruins e por dívidas crescentes. Seu terceiro marido, Sid Elum, drenou suas finanças via negócios fracassados. Ela cantava em clubes fumegantes para pagar o aluguel. Vestia roupas emprestadas para aparições. Na morte, em 1969, sua herança valia menos que $40 mil. Com mais de $4 milhões em dívidas, deixou para trás sem casa, sem economias, apenas lembranças. Um nome manchado e filhos enredados num caos jurídico. O mundo lhe tirou a voz e a alma, e no fim, Hollywood não lhe devolveu absolutamente nada. Ela foi sepultada muito longe de Oz, muito longe dos sonhos Technicolor. Era apenas uma garota que deu ao mundo tudo o que tinha e ficou sem nada. 2. Errol Flynn. Errol Flynn era a própria imagem da masculinidade da Era de Ouro. Destemido, galante e sempre sorrindo diante de todo o perigo. Das aventuras de Robin Hood ao Capitão Blood, ele era o anti-herói amado de Hollywood, mas por trás da máscara de charme. Flynn viveu rápido, amou sem parcimônia e morreu completamente destituído. Por volta de meados da década de 1940, seu estilo de vida opulento, com iates, champanhe, galas regadas e inúmeros casos amorosos, finalmente o alcançou. Escândalos estouraram. Em 1943, ele foi levado a julgamento por uma acusação criminal grave, e embora tenha sido absolvido, manchou sua reputação. Os estúdios ficaram cautelosos, patrocínios evaporaram, despesas legais e acordos judiciais se acumularam. Sua riqueza evaporou quase tão rápido quanto sua juventude. Divórcios custosos, incluindo um enorme acordo de divórcio com sua segunda esposa, Lily Dita, drenaram ainda mais suas contas. Na década de 50, Flynn caiu em papéis de filme B, bem longe de sua glória, na floresta de Sherwood. Quando morreu de ataque cardíaco em 1959, aos 50 anos, Flynn tinha apenas $10 mil. A lenda se foi. O rebelde também se foi. Restou apenas um alerta sobre o excesso, o ego e o golpe brutal da fama mesmo. O homem que roubou dos ricos na tela morreu sem nada para dar. Nem mesmo um legado. Hollywood poderia mesmo reivindicar 3. Lupe Vélez. Lupe Vélez foi a Spitfire mexicana de Hollywood, uma beleza ardente que chamava a atenção em cada sala e em cada quadro. Ela iluminou as telas nas décadas de 1920 e 1930, redefinindo o estrelato latino com paixão e humor. Mas seu fim trágico seria sussurrado e alvo de fofoca por décadas. Seu legado manchado por boatos. Lupe teve carreira notável numa época em que atrizes não brancas eram limitadas a estereótipos. Ela quebrou barreiras, ganhou o papel principal e casou com o nadador olímpico e ator de Tarzan, Johnny Weissmuller. Por trás do glamour, enfrentou dor, solidão e queda na carreira, enquanto seus papéis minguavam no final dos anos 1930. A persona ardente que ela tinha criado tornou-se uma prisão. Em 1944, Lupe descobriu que estava grávida, abandonada por seu amante e rejeitada por uma sociedade que exigia pureza. Enquanto lucrava com sua imagem sensual, de coração partido, ela tomou uma overdose de pílulas para dormir em sua casa, em Beverly Hills. Alguns tabloides lançaram mitos sombrios sobre a sua morte. Mas a verdade já era trágica o bastante. Ela morreu sozinha, aos 36 anos. Sua conta bancária estava quase vazia. Hollywood esqueceu-a, enterrando seu legado sob fofocas. Mas Lupe Vélez abriu caminho. Poucos ousaram caminhar. E em sua queda, vemos a crueldade de um sistema que adora o espetáculo, mas esquece a alma. 4. Sammy Davis Jr.
Sammy Davis Jr. era o maior showman, graça de sapateado, cantava com alma, redemoinho de carisma. Como integrante do Rat Pack, ele deslumbrava ao lado de Frank Sinatra e Dean Martin, redefinindo o que significava ser descolado. Mas mesmo as lendas não são imunes ao infortúnio. Sammy morreu, falido, sorrindo, fazendo apresentações e $7 milhões em dívida. A ascensão de Sammy, dos clubes de Harlem até Las Vegas. A atração principal foi eletrizante. Ele rompeu brechas raciais, atuou em filmes e brilhou em palco que pisou. Porém, viveu com luxo. Ternos sob medida de Manchin, joias muito finas e uma comitiva que drenava suas finanças. Seco. Anos de impostos não pagos, investimentos falhos e má gestão o alcançaram. Nos anos 70 e 80. A Receita Federal confiscou ativos e até recordações preciosas foram leiloadas. Mesmo assim, Sammy nunca deixou de se apresentar, mesmo com o câncer de garganta consumindo sua voz. Ele continuou sorrindo para os fãs, usando ternos largos e sob a sombra da dor. Quando ele morreu em 1990, Sammy devia mais de $5 milhões. Amigos tiveram de intervir apenas para pagar o funeral dele. O homem que trouxe alegria a milhões deixou para trás apenas dívidas. Mas seu legado de resiliência, risos e talento cru brilha belamente muito mais do que qualquer saldo bancário 5. Barbara Payton já era uma futura loira bombshell de Hollywood, com olhos penetrantes e carisma radiante, fascinava críticos. Ela atuou ao lado de James Cagney e cativou críticos, mas sua beleza não conseguiu protegê-la da destruição. E sua vida desmoronou em um relato trágico de escândalo, sobrevivência e solidão no auge. No início dos anos 50, Barbara, envolta em seda, era cortejada pela indústria. Mas um violento triângulo amoroso com Tom Neal e Franchot Ton destruiu sua imagem. Quando Neal a espancou brutalmente, as manchetes explodiram e os estúdios lhe deram as costas. Suas ofertas sumiram. A indústria a colocou na lista negra. Ela recorreu ao álcool, às prisões e, enfim, à prostituição. Implorou aos velhos produtores por papéis, batendo nas portas sob cartazes de cinema. Eles não responderam. Já na casa dos 30, morava com os pais e andava pelas ruas buscando trocados. Em 1967, Barbara Payton morreu de insuficiência cardíaca e hepática, aos 39 anos. Não houve funeral estrelado, nem despedida. Apenas um sussurro do que poderia ter sido. Ela foi sugada pela mesma máquina que um dia lhe prometeu imortalidade. Dorothy Dandridge, em 1954. Dorothy Dandridge fez história ao tornar-se a primeira mulher negra já indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela irradiava graça, muita confiança e um talento de tirar o fôlego. Mas 11 anos depois, a mulher que quebrou barreiras foi encontrada sem vida, em seu apartamento. Sua conta só tinha 24 centavos. A ascensão de Dorothy foi uma revolução. Sua atuação em Carmen Jones foi magnética, acendendo telas com emoção e sensualidade. Ela desafiou uma indústria branca que dava migalhas aos artistas negros. O sistema reagiu, os papéis oferecidos eram degradantes, caricaturando-a como sedutora. Ela os rejeitou, buscando por dignidade. Poucos entraram nos bastidores. Sua vida desmoronou após casamento fracassado, deixando-a devastada. Sua filha nasceu com danos cerebrais graves, exigindo cuidados institucionais caros. Dorothy trabalhou em boates para cobrir despesas. Voz outrora gloriosa tremia de fadiga. Nos anos 60, no início da década, ela declarou falência, devendo mais de $150 mil. A Receita Federal confiscou o pouco que tinha. Em 8 de setembro de 1965, aos 42 anos, Dorothy morreu sozinha, vítima de uma mistura letal de medicamentos e desespero. Ela havia sido uma pioneira, um símbolo de orgulho, mas Hollywood não oferecia rede de proteção, nem honra, nem justiça. A história dela continua sendo um lembrete poderoso. Mesmo revolucionários podem ser esquecidos quando o holofote se apaga. 7. Roscoe Fede Arbuckle. No auge da era do cinema mudo, Roscoe Fede Arbuckle era o ator mais bem pago de Hollywood. Ele redefine a comédia com seu caos alegre e o brilho do slapstick. Mas uma única noite em 1921 destruiu tudo e o deixou falido, colocado em lista negra e quebrado naquele dia do trabalho. Arbuckle sediou uma festa no Hotel St. Francis. Dias depois, a atriz Virginia Rapps morreu em circunstâncias estranhas. Arbuckle foi acusado de homicídio culposo e tentou 3 vezes. Mesmo absolvido,
O júri fez um raro pedido público de desculpas. O dano foi irreversível. A mídia o difamou. Os espectadores recuaram. Os estúdios fecharam as portas. Para se defender, Arbuckle gastou mais de US$700 mil, uma soma astronômica para a época. As ofertas secaram. Os amigos sumiram. Ele passou a dirigir sob um pseudônimo, William Goodrich. Mas a alegria se foi. Seu sorriso desbotou. Sua saúde deteriorou-se e o retorno que desejava nunca chegou. Em 1933, pouco depois de assinar um novo contrato de filme, Arbuckle morreu no sono, de um ataque cardíaco, aos 46 anos. Ele não deixou fortuna alguma, nem redenção. Apenas dívidas, e o amargo retrogosto de escândalo que jamais se apaga ainda. O homem que um dia fez milhões partiu. Morreu em silêncio profundo em Hollywood. Pronto para julgar, lento para perdoar, quase nada. Faça pausa para lamentar. 8. Veronica Lake, na Guerra Mundial II. Veronica Lake não era apenas famosa, era icônica. Seu penteado peekaboo tornou-se sensação nacional. Incrível. Com seu sussurro sedutor e olhar frio, ela já iluminou filmes como este. Gun for Hire, em Sullivan's Travels. Mas o glamour desaparece e Veronica desce à pobreza, partindo o coração. Lake, fora de tela, era difícil. Os estúdios a consideravam temperamental. Os colegas de elenco acharam-na abrasiva, e os diretores a viam como entrave, enquanto os papéis secavam no fim dos 40. A fortuna dela também secou. O alcoolismo instalou-se. Seus casamentos falharam. No início da década de 1950, ela declarou falência. Ela aceitou empregos esporádicos, como garçonete e empregada de hotel. Em certo momento, trabalhou no mesmo hotel onde já fora estrela. Convidados sussurraram em descrença mesmo. Será que era Veronica Lake mesmo? A mulher que já enfeitou as capas da Magazine, hoje luta para pagar o aluguel. Ela vivia em quase anonimato em Vermont, com a saúde devastada. Em 1973, aos 50 anos, morreu sem dinheiro e quase esquecida. Não houve adeus em Hollywood, nem desfile de flores. Apenas o silêncio da passagem de uma mulher que um dia encarnou a fantasia da guerra, hoje esquecida atrás da cortina da memória 9. Bárbara Lamar. Chamavam-na de Beleza Demais, um apelido que assombraria Bárbara Lamar até o túmulo. Na era do cinema mudo, era sereia da tela que queimava a fama depressa que qualquer um pudesse alcançá-la. Aos 29, ela morreu. Uma figura trágica, desfeita pela imagem que Hollywood venerava. Lamar estrelou sucessos como Mulheres Fúteis na Luta Eterna. Ela era magnética, voluptuosa, inteligente e espirituosa, mas sob seda e holofotes, ela se autodestruía, casada. 5 vezes, antes de completar 26 anos, Bárbara carregava o peso do vício, de sofrer por desilusão amorosa, em uma indústria que exigia trabalho, festas e magreza extrema para as câmeras. Ela tomou anfetaminas e quase deixou de comer. Ela desmaiou no set de filmagem em 1925 e nunca se recuperou de sua morte. O atestado citava tuberculose e nefrite, mas informantes sabiam a verdade. Ela tinha sido explorada até a morte. Quando ela morreu em janeiro de 1926, não havia herança, nenhuma riqueza, apenas uma montanha de orquídeas cobrindo seu caixão, e uma criança de quem o público acreditava ser seu irmão. Mesmo na morte, a identidade dela foi sanitizada para proteger um escândalo do seu sistema de estúdios. A beleza de Bárbara a tornou imortal, mas também a devorou. No final, ela morreu como viveu, adorada, incompreendida e dolorosamente sozinha. 10º Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr., nascido na realeza do terror. O filho do lendário ator mudo, Lon Chaney. Ele calçou os sapatos monstruosos do pai, dos anos 40. O lobisomem virou ícone mundial, mas a fama não garante fortuna nem terras. Os últimos anos foram marcados por pobreza e obscuridade. Ele reprisou papéis de terror entre monstros da Universal, interpretando o monstro Frankenstein e a múmia e Drácula por um tempo. Ele foi a face do medo, mas a tipificação de papéis virou maldição. Hollywood o enquadrou em papéis de criatura. Quando o horror diminuiu, a carreira caiu. Nos bastidores, Chaney lutava com alcoolismo. Sua saúde piorou rápido na década de 60, e papéis ainda escassos. Má gestão financeira e más escolhas deixaram-no quase sem dinheiro quando entrou em seus últimos anos. Vivia de participações na TV e de papéis em filmes de baixo orçamento, apenas para sobreviver. Morreu em 1973,
de falência hepática, com complicações diabéticas e problemas cardíacos. Não houve renascimento do horror à sua espera. Nenhuma homenagem na tela grande. Apenas silêncio. Filho de uma lenda, rosto dos monstros, Lon Chaney Jr. morreu em silêncio, esquecido por uma indústria que um dia o coroou. Um soberano das sombras ancestrais. O nome de Bela Lugosi é sinônimo de horror. Sua atuação como Drácula em 1931 foi tão icônica. Isso definiu o personagem por gerações. Envolto em olhos de veludo. Voz hipnótica, densa de encanto transilvano. Lugosi era um ator. Ele tornou-se conde. Mas o que o tornou famoso o prendeu. Ao contrário de seus pares, Lugosi lutou para sair da sombra de seu papel famoso. Hollywood o rotulou como relíquia do horror. Boris Karloff seguiu para outros papéis. Papéis diversos, salários estáveis. Lugosi passou a lutar por trabalho em filmes de baixo orçamento. A fama sumiu. O dinheiro minguou por trás da cortina. Ele lutou contra a dor crônica e recorreu à morfina. Mais tarde, metadona. Seu vício tornou-se público, dificultando suas chances. Em 1955, Lucy declarou falência. Ele devia $3.500, um valor mísero hoje, mas devastador para quem já dominou as telas. Seus bens somaram pouco mais de $1.000. Ele morreu de ataque cardíaco em 1956, aos 73 anos. O funeral dele foi pequeno. Sua memória, mantida viva por alguns amigos próximos. Frank Sinatra pagou pelo seu enterro. Lucy foi sepultado com a capa de Drácula, não como truque, mas como símbolo da identidade. Hollywood nunca tirou essa identidade dele. Ele deu ao mundo uma lenda e morreu quase sem tostões, consumido pela própria mitologia que criou. 12ª Marie Prévost. Marie Prévost, outrora, encheu as telas com sorrisos de champanhe e penas, uma atriz cômica querida da era muda. Ela estrelou em sucessos como O Círculo do Casamento e Beije-me de Novo. Mas quando chegou a era do som, a voz de Marie, nasal e tensa, não combinava muito com o glamour. Hollywood exigia papéis que sumissem quase já da noite para o dia. Enquanto as câmeras apontavam para rostos novos, o telefone de Marie parou de tocar já. Ela não era mais a estrela das festas do estúdio. Era sombra. Tragédias pessoais agravaram o declínio profissional após a morte de sua mãe. Maurice afundou-se no alcoolismo. Ela vendeu joias, pegou dinheiro emprestado e implorou por trabalho. O peso dela mudou, seu ânimo caiu e a indústria que antes a adorava afastou-se. Em janeiro de 1937, vizinhos de seu modesto prédio relataram: cheiro fétido e forte. Lá dentro, eles encontraram rapidamente o corpo de Marie decomposto, caído no chão. Ela morrera dias antes, vítima de desnutrição e alcoolismo. Seu único companheiro era o cão faminto. Ela deixou $300, suficientes para cremação básica já. Marie Prévost não morreu em escândalo. Morreu em silêncio. Seu nome desapareceu dos letreiros, mas sua história permanece como um lembrete arrepiante em Hollywood. Não há aplausos para as estrelas que vão desaparecendo. 13º. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson já foi o rosto do cinema de gangster de atitude dura, com o olhar de bulldog e a voz feroz. Ele estrelou clássicos como Little Caesar e Key Largo. Ele era uma força. Poderoso, respeitado e atuando por 5 décadas. Mas apesar da fama, a morte de Robinson, em 1973, trouxe uma reviravolta. Ficou quase sem dinheiro mesmo. Fez milhões na carreira. Colecionou arte e possuía imóveis, considerado um dos homens mais perspicazes do show business. Mas por trás daquela imagem intimidadora na tela, havia um homem que amava demais e confiava fácil. Um divórcio amargo de sua segunda esposa e anos de impostos devastaram suas finanças. A Receita Federal veio atrás dele. Os honorários aumentaram até o dia de sua morte. Sua antiga coleção de arte foi leiloada e ele vivia modestamente em uma casa alugada. Embora tenha atuado até o fim, já em filmes como Soylent Green, a fortuna que acumulou sumiu em grande parte. O nome Robinson ficou na história do cinema, mas seus anos finais foram marcados por aperto financeiro e decepção. Não houve queda nem escândalo, só um lento declínio de quem deu tudo pela arte, até ver os frutos do trabalho desaparecerem como fumaça. Uma lenda,
traída discretamente pela aritmética da vida. 14. George Reeves para milhões de crianças. Na década de 1950, George Reeves era Superman, com voz calma e confiante. Ele atravessava as salas de estar como um farol de esperança eterna. Mas por trás da capa e do sorriso, Reeves desmoronava, preso pela fama, assombrado por escândalo e esmagado pela ruína financeira. Reeves nunca quis ser o Superman para sempre. Ele esperava que o papel abrisse portas para filmes. Em vez disso, ficou preso a esse papel. Apesar do sucesso, o salário era pífio. Acordos de licenciamento enriqueceram outros. Reeves mal ganhava para manter seu estilo. Já no fim dos anos 50, o trabalho secou. Ele viveu um relacionamento tóxico com a esposa de um executivo de estúdio poderoso. Rumores se espalharam. Oportunidades de carreira sumiram. Reeves ficou desanimado, sentindo-se impotente e preso num mundo infantil. Em 16 de junho de 1959, Reeves foi encontrado morto no quarto com tiro. Suicídio. Conspiração. Teorias ainda pairam. O que é isto? Com certeza mesmo? O Superman morreu com pouco dinheiro. Poucos amigos sem legado. O funeral dele foi curto. Sem pompa, sem tributo. Apenas alguns enlutados se despedem de um homem que um dia defendeu a verdade, a justiça e o jeito americano. Apenas para ser descartado quando o mundo parou de assistir a Kinsey Mabel Norman, antes de Lucille Ball. Antes de Carol Burnett, houve Mabel Normand, a primeira rainha da comédia. Ela dirigiu, escreveu e atuou em vários filmes mudos, ao lado de Charlie Chaplin e Fatty Arbuckle. Ela era esperta, engraçada, audaz, mas famosa. A queda de Mabel foi rápida, igual a ascensão. Em 1922, Mabel foi implicada no assassinato do diretor William Desmond Taylor. Ela foi a última a vê-lo vivo. Mesmo sem ser acusada, tabloides se alimentaram. Sua imagem tornou-se imã de escândalo. O motorista dela foi ligado a outro crime. Boatos de uso de drogas e amor ilícitos surgiram. O público ficou frio. Estúdios evitaram contato. Rolos sumiram. Sua carreira, outrora luminosa, desmoronou sob boatos e pânico moral, atingida pela tuberculose. Mabel Normand retirou-se da vida pública. Ela tentou retornar, mas Hollywood já seguia adiante. Ela estava sem dinheiro, doente e morando num sanatório. Em 23 de fevereiro de 1930, Mabel Normand morreu aos 37. Sem homenagens de estúdio, sem honras retrospectivas, apenas um breve obituário para uma mulher que já fez o mundo rir, com nada além de um olhar e de um sorriso. A história de Mabel está soterrada sob os escombros do cinema nascente. Um lembrete de que a indústria ergue lendas apenas para esquecê-las. 16. Bud Abbott. O homem reto que ficou para trás, que está na primeira base. Eram palavras gravadas na história da comédia. Bud Abbott foi quem as tornou possíveis. Como o parceiro de Lou Costello, Abbott ajudou a formar uma das duplas mais lendárias. O timing era impecável. A fama era incomparável. Mas Costello morreu e o mundo de Bud Abbott desmoronou lentamente. Cruelmente e publicamente. Abbott e Costello eram ouro de bilheteria. Na década de 1940, atuaram no rádio, fizeram turnê pelo país e chegaram a vender mais de 85 milhões de dólares em títulos de guerra. Mas as finanças deles eram caóticas. Costello cuidava das contas e quando ele faleceu em 1959, Abbott ficou sem parceiro, sem carreira ou proteção. O IRS auditou Abbott, negando deduções ligadas a despesas com títulos de guerra. A dívida cresceu muito. Foi forçado a vender sua casa, seu carro e itens pessoais, tudo que lembrava muito seus anos de glória. Sofria epilepsia, lutava para trabalhar e vivia modestamente num apartamento pequeno. Em um dos momentos mais comoventes de sua vida, Abbott apareceu na televisão nos anos 70 para pedir ajuda. Não era a lenda do comediante. Lembravam que ele era um homem reduzido à súplica, abandonado pela indústria que venerava seu timing. Morreu em 1974. Abbott não deixou riqueza nem reconhecimento. Sem monumentos, sem homenagens grandiosas, apenas um fim silencioso para o homem que um dia fez a nação rir até chorar. Ele era o ritmo por trás da punchline. E quando ele desapareceu, o silêncio que se seguiu foi extremamente ensurdecedor. 17. Clara Bow. A garota IT que perdeu tudo nesse imenso mundo de fama.
Clara Bow foi a original IT Girl, com cabelo ruivo, olhos ardentes e carisma incomparável. Ela eletrificou a era silenciosa como ninguém, antes ou depois. Ela era o encanto atrativo, personificado. Como ela era o encanto atrativo, a face da rebelião na década de 1920, mas a garota, que um dia simbolizou a liberdade, morreu no isolamento, ansiedade e pobreza. Clara Rose, vinda da pobreza extrema no Brooklyn, sobrevivendo a abusos antes de aparecer na tela. O público apaixonou-se por sua vivacidade em Wings, e ela irradiava isso: diversão, flerte e poder emocional. Ela virou o ícone cultural da noite para o dia, adorada por fãs, cortejada por estúdios e seguida por tabloides. Porém, a fama teve preço terrível. Ela sofreu com problemas mentais, crises nervosas, paranoia e grande ansiedade. Hollywood zombou dela por seu forte sotaque do Brooklyn, quando o som entrou em cena. Sua imagem, antes celebrada, foi agora ridicularizada, explorada e mal administrada. Ela se aposentou da atuação aos 30 anos, diagnosticada com esquizofrenia e, mais tarde, institucionalizada. Clara viveu o restante de sua vida na obscuridade. Sua riqueza desapareceu, desviada por más decisões e despesas médicas intermináveis. Quando ela morreu em 1965, aos 60 anos completos, ela não era mais uma celebridade amplamente conhecida. Não houve manchetes, nem grandes tributos, apenas uma despedida silenciosa para a mulher que, um dia, dominou com vigor os exuberantes anos 20. Clara Bow deu a Hollywood sua primeira verdadeira estrela em ascensão, e Hollywood devolveu-lhe um silêncio solitário e trágico. Eles viveram sob os holofotes, mas morreram nas sombras. Essas 17 estrelas deram tudo a Hollywood e receberam silêncio, dívida, abandono. Mas suas histórias ainda ecoam com dor e muita mágoa. Histórias cruas e inesquecíveis. Se o legado deles tocou você, curta e inscreva-se. Vamos manter seus nomes vivos.